Boa noite, pessoal. Aqui é o Igor Peixoto mais uma vez. Tá tendo esse jogo aqui do Toluca contra o Puebla. É um jogo de uma taça lá do México, uma Liga MX de abertura. O primeiro jogo entre eles foi 2-2. Agora tá tendo o segundo jogo. Aqui é a tabela. O primeiro jogo foi 2-2 e tá tendo o segundo jogo. 27 minutos do primeiro tempo. O jogo tá pouco equilibrado. E eu vou resolver fazer um jogo, explicar uma técnica do contra-empate. A técnica do LTD ou entrar contra o empate significa o seguinte: eu vou colocar aqui minha aposta a 3.1 e vou colocar para entrar no jogo. Quando a odd chegar aqui a 3.1, eu vou entrar no mercado. Vamos conversar agora, falar sobre os pontos positivos e os negativos do LTD. Normalmente o pessoal gosta de fazer o LTD com proteção. Na verdade, eu não gosto de fazer proteção no LTD, porque a proteção come boa parte do seu lucro e às vezes você fica até com prejuízo em vez de ter lucro no LTD. É... E uma maneira de você não ter prejuízo no LTD é você entrar sempre em odds tipo 3.1, 2.8 abaixo, porque mesmo a zebra marcando, você vai ficar nulo ou mini green. Por exemplo, 3.1 aqui é uma odd boa se eu conseguir entrar no mercado aqui, porque mesmo se o Puebla marcar, essa odd aqui vai subir para 3.5, 3.6, vai me dar um mini green de 20 centavos, 40 centavos. Agora, se o Toluca marcar, aí vai me dar um lucro de 1 dólar e 50, 2. Isso se o gol sair nesse momento aqui até o intervalo. Por exemplo, se o gol sair aqui aos 80, 85 minutos, vai me dar tipo 70% da stack de 4 dólares, vai dar 3,20 de lucro mais ou menos. Essa é a parte boa do LTD. O LTD, qualquer gol que sair é lucro. Se você pegar a odd entre de 3.1 3.2 abaixo, e se você pegar odds e quanto mais para o final o gol, maior o lucro você terá. Se pegar gol no início, o lucro é pequeno. Agora eu vou dar uma breve explicação como é que eu analiso jogos para poder entrar em LTD ou back ou alguma coisa que muita gente também tem dúvidas. Por exemplo, eu escolhi esses jogos hoje aqui. Esses foram meus jogos das minhas dicas de hoje. Vou pegar um jogo desse aqui. Por exemplo, aqui, ó. Esse jogo, vamos voltar lá para a página da Betfair para esperar. Cadê? Para esperar ver se compensa, se corresponde à nossa aposta. Estagnou aqui no 3.1. Ah, já vai entrar, só tem 4 dólares aqui. Quando eu faço uma análise de um jogo para poder escolher, eu olho algumas situações que eu vou passar para vocês agora. Por exemplo, uma delas é o seguinte: como é que o time em casa? Você vê aqui que a Universidade Católica veio de 5 vitórias e um empate. O São Luís de 3 vitórias e 2 derrotas. O último encontro entre eles foram 2 vitórias da Universidade Católica e um empate. Então, a Universidade Católica superior. A Universidade Católica em casa, que ela joga em casa, vem de 5 vitórias em casa. Já está contando a vitória de hoje aqui, né? Abre mais um pouquinho aqui, vocês podem ver. Vem de 10 jogos, teve 9 vitórias em casa. Só perdeu na Copa Sul-Americana.
E o São Luís fora vem de 3 derrotas e 2 empates. Aí eu pulo para a classificação. A Universidade Católica é o segundo colocado do campeonato, fez 33 gols e só sofreu 14. O São Luís é o 15º, tomou mais gol do que fez. São outros pontos que eu observo quando eu estou escolhendo um jogo para apostar. Vocês conseguiram entender aí os pontos que eu peguei? Relação de gols marcados e gols tomados que eu observo. Classificação, a tabela. Quem está primeiro, quem tá em, por exemplo, o segundo jogando contra o 15º, uma excelente posição. O time favorito está jogando em casa ou fora. Quem joga em casa sempre tem uma vantagem. O encontro entre as duas equipes, por exemplo, a Universidade Católica superior nos encontros contra o São Luís. Como o time que está jogando em casa se comporta em casa, a sequência de vitórias significa que ele é muito forte em casa. E as odds que começaram. Começou uma odd bem baixa, 1.4 na Bet365, mas normalmente como é que eu jogo, como é que eu faço para apostar em um jogo desse? Eu aguardo o jogo, classifico o jogo aqui, boto na minha lista e fico aguardando o jogo pelo menos chegar a uma odd de 1.6. Quando o jogo chega no odd 1.6, eu pego e divido minha stack em 3 partes. Coloco uma stack, por exemplo, o gol aqui saiu foi no minuto 54. Coloco uma stack, o jogo roda 10, 15 minutos, não houve nada, eu coloco mais outra parte da stack. Normalmente eu divido minha stack em 2 ou 3. Por exemplo, como se fosse aqui, ó. Eu coloquei uma stack de 4. Quando essa odd aqui chegar a 2.3, 2.4, não teve outro gol, não teve nada, continuou 0 a 0, eu coloco outra stack. Lembre, pessoal, sempre aposte 2% da sua banca, no máximo 5% por entrada. Não façam apostas descoordenadas com valores variados, porque isso quebra a banca. Sempre aposte no máximo 5% por entrada. Eu deixo na Betfair aqui sempre $50 para eu apostar durante o dia. Também que é o máximo que eu posso perder em um dia. Eu divido assim também. Por exemplo, eu tô com durante o dia eu posso ter um head máximo de $50. Se eu tivesse head máximo de $50, eu saio e vou fazer outra coisa. Eu só aposto no outro dia. Esse é um método também que eu uso para justamente para ter o meu controle na minha banca. Meu dinheiro fica na Netela. Eu precisar, eu pego. No outro dia zerei minha banca aqui. Eu jogo para Betfair e sigo o dia normal. Porque se você deixar aqui 500 mil dólares aqui na banca, você num dia bugado é capaz de você perder 30, 40% da sua banca aqui. Eu não recomendo isso também. Pois bem, já dei uma explicação sobre o a análise do jogo, sobre o mercado do contra o empate. Agora eu vou dar um pause no vídeo e vou esperar que esperar por algum gol ou que a odd desça o suficiente para poder entrar com a segunda stack. Então, no minuto 60 ou 65 aqui, quando vai chegar 60, quando chegar 2.3, 2.2, se não sair nenhum gol, vou entrar com a segunda stack para maximizar meu lucro. Você vê aqui que agora o Puebla já se torna superior no jogo. Já está chegando bem mais do que o Toluca. Eu vou dar uma pausa no vídeo e volto se tiver alguma alteração. Um outro ponto que eu observo bastante quando eu estou fazendo minha análise dos meus jogos do dia
é a relação de gols entre os encontros, que eu esqueci de tocar nesse ponto aqui. Você pode ver aqui que nesse encontro aqui, na história, teve um, dois, três, só teve 3 0 a 0 e o último foi em 2005. Para quem tá fazendo só LTD, isso aqui é o principal. A, o número de gols no encontro entre os dois times. Isso aqui tem que ser analisado. Se aqui tiver 1 0 a 0, 2 0 a 0 nos últimos 5 jogos, o risco de ter outro 0 a 0 é muito grande. É um jogo under, não serve para LTD. Melhor entrar em um under 2,5, under 3,5 para poder ganhar ticks. Mas para LTD se torna um jogo muito perigoso. O jogo continua no minuto 39 e até agora nada. Vou dar outro pause. Vim só tocar nesse ponto aí que eu tinha esquecido, mas é muito importante. Iniciando a segunda parte, acabou o intervalo, o jogo ainda continua 0 a 0. A odd está 2,74.